Bom dia a todos. Você já parou para pensar no quanto a internet do seu celular evoluiu nos últimos anos? Há pouco tempo, assistir a um vídeo em alta definição dentro do transporte público parecia um luxo inacessível. Hoje, com apenas alguns toques, fazemos reuniões de trabalho, jogamos online com amigos e usamos mapas em tempo real, todos conectados à palma da mão. Mas uma nova revolução está em curso, o 5G. Essa tecnologia não representa apenas um aumento de velocidade, mas promete mudar radicalmente nosso cotidiano e o próprio funcionamento do mundo. De cirurgias feitas à distância, no conforto de um hospital especializado, a carros autônomos navegando sozinhos pelas avenidas das grandes cidades. O 5G está no coração da próxima geração de avanços tecnológicos. Mas como surgiu o 5G? Como essa tecnologia funciona? E mais importante, o que realmente muda na sua vida? Nesta reportagem, vamos destrinchar a história, o funcionamento e o impacto concreto do 5G, tanto globalmente quanto aqui no Brasil. Para entender o 5G, primeiro precisamos olhar para trás, para a evolução das redes móveis. A primeira geração, o 1G, trouxe para o mundo a telefonia móvel analógica. Naquela época, as chamadas de voz eram transmitidas por ondas de rádio, mas não havia espaço para outras funções digitais. Com a chegada da segunda geração, o 2G, a mudança foi significativa. Os sinais passaram a ser digitais, surgiram os primeiros SMS e houve uma melhora na qualidade das chamadas. A terceira geração, o 3G, marcou o começo da internet no celular. Foi com ela que o acesso à web realmente decolou, permitindo o uso dos primeiros smartphones. Rapidamente, o que antes era só para falar e enviar mensagens se transformou em navegação online portátil. O 4G, conhecido como LTE, trouxe um salto revolucionário na velocidade e estabilidade da conexão. Pela primeira vez foi possível assistir vídeos em alta definição, jogar online sem atraso e fazer videoconferências com qualidade suficiente para substituir encontros presenciais em algumas situações. O 4G tornou nosso celular uma extensão poderosa da nossa vida digital. Hoje estamos na era da transição entre o 4G e o 5G, um momento desafiador para as operadoras. Elas precisam atualizar suas redes para suportar a nova tecnologia sem deixar os usuários do 4G para trás. A estrutura atual, com milhões de dispositivos conectados, exige uma migração cuidadosa para não prejudicar a experiência. Um elemento crucial nesse processo é a conectividade dupla 4G e 5G, que permite que seu aparelho esteja conectado simultaneamente às duas redes, garantindo estabilidade enquanto a nova tecnologia se consolida. O 5G é o próximo passo na evolução da banda larga móvel. Ele não é apenas um aumento de velocidade, mas a promessa de transformar a comunicação em níveis antes inimagináveis. Enquanto o 4G oferece uma velocidade média de conexão no Brasil de cerca de 33 MB por segundo, o 5G deverá trazer velocidades entre 50 a 100 vezes maiores, podendo chegar a até 10 GB por segundo. Isso significa baixar filmes em segundos, fazer uploads instantâneos e conectar bilhões de dispositivos ao mesmo tempo sem engasgos. Um dos grandes diferenciais do 5G é a capacidade de suportar um volume imenso de conexões simultâneas. Isso abre espaço para o avanço da chamada Internet das Coisas, onde tudo, desde geladeiras, lâmpadas e semáforos, pode estar conectado e comunicando-se em tempo real. Além disso, o 5G traz latência ultra baixa, o tempo que demora para o sinal ser enviado e responder, algo essencial para aplicações que exigem extrema precisão e velocidade, como carros autônomos e cirurgias remotas. Assim como suas predecessoras, o 5G utiliza ondas de rádio para a transmissão de dados, mas a novidade está na expansão do espectro utilizado. Essas novas frequências são bem mais amplas e elevam a capacidade e velocidade das redes mobiliárias. A infraestrutura 5G aproveita as antenas já existentes, adaptando-as para funcionarem junto às novas antenas 5G. Além disso, serão instaladas antenas menores, quase domésticas, próximas dos usuários, e antenas replicadoras, geralmente colocadas em postes e prédios altos, com alcance de até 250 metros. Uma das tecnologias inovadoras do 5G
é a orientação inteligente do sinal. Essas antenas focam o rádio diretamente para onde ele é solicitado, otimizando o uso do espectro e aumentando a eficiência da rede dele, diferente do 4G, que irradiava o sinal em todas as direções. Apesar disso, como o 5G usa ondas de alta frequência, o sinal pode ser bloqueado com facilidade por obstáculos comuns como paredes e árvores. Por isso, a conexão 4G-5G conjunta ajuda a manter a estabilidade e cobertura durante a transição. Boa noite, Vitor. De que forma o 5G pode transformar o trabalho dos profissionais de TI? Vitor, acho que já transforma, tá? Porque hoje as pessoas estão cada vez mais conectadas. Por consequência disso, a gente tem que trazer cada vez mais soluções de tecnologia para fazer o processamento quanto mais rápido desses dados, né? Para a gente entregar justamente essas soluções para as pessoas. Você acredita que o 5G vai exigir novas competências ou formações de profissionais de TI? Acho que já exige também, né? Porque com esse avanço, com essa tecnologia disponível para a gente, o que eu vejo, né? A gente precisa entender mais sobre o desenvolvimento de dispositivos móveis, entender mais sobre a internet das coisas, que é os dispositivos que estão ao nosso redor. Hoje a gente tem smartwatch, tablet, hoje a gente tem uma série de dispositivos até como carros que se conectam com a internet, né? Então, assim, uma série de dispositivos que estão conectados, né? Então a gente precisa da internet das coisas, desenvolvimento mobile, principalmente ali sobre a rede 5G, como ela se comporta, porque ela entrega essa velocidade para a gente, né? Diminui a latência, né? Que é o tempo de resposta quando a gente faz uma ação. Quais são os principais desafios técnicos para implementar o 5G no Brasil? Principais desafios técnicos. Eu acredito sempre que é a questão da infraestrutura, né? Porque hoje, para eu ter uma solução 5G de qualidade, eu preciso ter uma rede de qualidade. Então, eu preciso ter uma infraestrutura, né? Eu preciso ter torre, preciso ter fibra ótica. Então, esse é o principal desafio. O custo de infraestrutura é um obstáculo significativo para a adoção do 5G? Sim, eu acho que é um dos maiores obstáculos, tá? Porque hoje eu consigo ter nas grandes capitais, nas médias cidades, como aqui Uberlândia, Minas Gerais, né? A gente tem a possibilidade de ter lugar aqui, então a gente tem torre aqui, mas em cidades do interior não tem essa possibilidade, então acaba que eu não tenho acesso a essa tecnologia. Como o 5G pode impactar o mercado de trabalho na área de tecnologia? Acho que o impacto é bem positivo, porque ele proporciona justamente o desenvolvimento de soluções que anteriormente não eram possíveis, né? Quando a gente olha para as tecnologias como 4G ou 3G, né? Eu tinha uma diminuição de velocidade, eu tinha uma diminuição de resposta, né? Pensa assim, a questão, por exemplo, Netflix, o YouTube, né? Hoje eu consigo assistir um vídeo no YouTube, eu estou no meio da rua, abro um vídeo no YouTube, eu consigo assistir esse vídeo, né? Antigamente, com essas outras tecnologias, eu não conseguia fazer isso, né? Então, por consequência, o impacto, ele é muito positivo, né? Você acredita que o 5G vai mudar o modo como as pessoas interagem na tecnologia no dia a dia? Sim, acredito muito, né? Porque, até fazendo um gancho com a resposta anterior, né? A disponibilidade de acesso à informação vai aumentar muito, então acontecia muitas vezes no passado que a gente, em determinado lugar que a gente estava, por exemplo, numa grande cidade, às vezes a gente não tinha acesso à internet, às vezes isso acontece até mesmo com a gente aqui em Uberlândia, né? Mas isso tem diminuído cada vez mais, né? Porque eu consigo ter mais essa malha, essa rede para eu poder me conectar, né? Eu tenho acesso ao 5G, que eu consigo ter essa informação muito mais rápido, então isso facilita muito. Você acredita que o 5G é um passo rumo a uma sociedade mais conectada ou mais dependente da tecnologia? Mais conectada e mais dependente, tá? Mas, e esses pontos traz algumas preocupações, né? Principalmente a questão de segurança também, né? Então, quanto mais dispositivos conectados, sem medida de segurança, então as pessoas vão cada vez ter mais dados disponíveis ali. A gente tem uma câmera, se você tiver ela aberta, você pode se conectar e ver o que está acontecendo na casa das pessoas. Então, assim, todo mal, todo bem, né? E, assim, todo ponto positivo pode ter um ponto negativo, né? Então, assim, eu acho que esse é o principal. Mas, assim, eu acho que é mais um ponto positivo, né? Que a gente poder ter mais soluções ali no dia a dia. Eu tenho que ter cuidado, né, também. O que você espera que aconteça nos próximos 5 anos em relação ao 5G no Brasil? 5G no Brasil daqui a 5 anos. Veja, assim, que eu acho que não tem mais volta, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa tecnologia disponível pra gente, né?
no uso ali do nosso dia a dia, conforme o tempo vai passando, a gente vai fazendo cada vez mais parte do nosso dia a dia, e a gente se acostuma com a velocidade da internet, com a velocidade dessa conexão, né? E aí eu vejo cada vez mais surgindo soluções e as pessoas cada vez mais conectadas, né? Então, não só usando o celular, né? Mas também usando outros dispositivos conectados. Então, porque o 5G proporciona isso, a gente ter vários dispositivos conectados com uma alta velocidade e com uma menor latência ali. É isso, muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Victor. O 5G já passou das fronteiras e avança pelo mundo. Na Ásia, países como China, Coreia do Sul e Japão são destaques na adoção do 5G, expandindo rapidamente sua infraestrutura e número de dispositivos conectados. A Coreia do Sul, por exemplo, lidera em velocidade e qualidade de cobertura 5G, tomando-se referência em inovação. Nos Estados Unidos, as grandes operadoras AT&T, Verizon e T-Mobile lançaram o 5G entre 2018 e 2019, utilizando diversas faixas de frequência para alcançar diferentes públicos e necessidades. A América do Norte, hoje, concentra cerca de 71% das conexões móveis em 5G, o que demonstra a ampla aceitação da nova tecnologia. Na Europa, América Latina, Oriente Médio e África, o avanço é mais gradual, com desafios econômicos e de infraestrutura que ainda precisam ser superados para uma adoção mais ampla. Um destaque importante é o 5G SA, a versão mais pura e poderosa do 5G, que opera de forma independente do 4G e traz maior desempenho. Atualmente, existem cerca de 54 redes 5G no mundo, e o Brasil se destaca por sua liderança na implementação dessa tecnologia em larga escala. Olá, eu sou Arthur. Eu vou começar a entrevista com o Paulo Fernando, que é o entrevistado de agora, e ele vai explicar um pouco mais sobre o 5G. Ele é empresário nessa área de telecomunicações e ele vai explicar um pouco mais sobre a inovação que isso pode trazer. Então, Paulo, que tipo de inovação o 5G pode possibilitar nos próximos anos? Bom, me apresentar um pouco, né? Meu nome é Paulo, eu sou engenheiro de telecomunicações, tenho algumas empresas que atuam no mercado nesse segmento de telecomunicações e radiodifusão também. Respondendo a sua pergunta, as inovações que podem ser trazidas que estão sendo trazidas, na verdade, pelo 5G são muitas, né? Principalmente relativas à internet das coisas, à indústria 4.0, novos serviços, por exemplo, a questão dos veículos autodirigidos, agricultura de precisão. Então, assim, o potencial da tecnologia é gigantesco. Uhum. E que custos e os custos para as empresas, para os usuários, devem aumentar com essa tecnologia? Bom, eu já estou há bastante tempo nesse mercado, né? No primeiro momento, quando a tecnologia ela é implementada, normalmente ela tem um custo elevado, né? Até o momento em que você encontra um ponto de equilíbrio e essa tecnologia começa a se popularizar, que é o que a gente tem visto muito hoje com o 5G. Nessa situação, a tendência com o aumento da competitividade, da concorrência entre as empresas, o custo dessa tecnologia se diluir e ficar cada vez mais barato, né? Então a gente tem o que a gente seria uma espécie de ganho de escala, né? Ou seja, à medida que a tecnologia vai sendo implementada, vai se tornando mais acessível, vão surgindo novos negócios, vai impulsionando esses investimentos e a tendência é de cada vez ficar mais barato, né? Entendi. E quais foram os principais países que foram os pioneiros na implementação do 5G? E como é que o Brasil se posicionou nesse cenário internacional? Bom, os principais países no desenvolvimento da tecnologia foram Coreia do Sul e Estados Unidos, né? Depois seguidos por China, Reino Unido e alguns outros países, né, na Europa. Mas, em síntese, Coreia do Sul e Estados Unidos são normalmente pioneiros nessa área, né? No Brasil, a gente teve alguns problemas, né? Principalmente, a gente enfrentou muitos problemas de ordem regulatória, né? Havia uma disputa por faixas de espectro, onde é que seriam acomodados esses novos serviços,
concorrência e brigas entre operadoras, como que seria o modelo de aquisição, né, dessas bandas do espectro, dessas fatias do espectro radioelétrico, né, até que se chegou numa situação onde, ao invés das empresas comprarem diretamente, elas fizeram uma espécie de troca com o governo, onde universalizariam o acesso ao 4G para todo o país, e o 5G seria implantado num primeiro momento nas capitais, houve o leilão das faixas e tudo mais. Foi muita discussão. O Brasil enfrentou muitos atrasos por conta de discussões regulatórias e problemas de ordem política, né, para a implementação da tecnologia. Isso atrasou demais a implantação. Entendi. O 5G, ele promete aproximar as pessoas digitalmente, mas você acredita que essa hiperconectividade aproxima os seres humanos mesmo? Ou pode acabar isolando ainda mais a convivência social? Não, ela aproxima bem mais. Hoje a distância entre as pessoas, não só a distância física, né? Apesar da distância física ser grande, mas você hoje tem essa hiperconectividade permite ter acesso a pessoas em várias partes do mundo, participar não só de discussões e trocas de ideias e tudo mais, entendeu? Entre pessoas. A tendência é na verdade, você se aproximar muito mais de pessoas que têm afinidades com você e aumentar essa interação, entendeu? Eu não acredito que, até como hoje, né? Hoje, apesar de você ter muita gente vivendo uma vida mais conectada, né? Mas as pessoas não deixaram de viver, entendeu? As pessoas não deixaram de viver, não deixaram de conviver com outras pessoas. Como é que eu vou dizer? É um efeito psicológico, principalmente, que afeta principalmente as gerações anteriores, porque a geração anterior sempre acha que a nova geração está errada, entendeu? Ou que a criação está errada, ou que ela não deveria ter tanto acesso à tecnologia, mas o mundo que a nova geração hoje está enfrentando, a sua geração está enfrentando, é um mundo que demanda conectividade, ou seja, os modelos de negócio vão ser diferentes, as trocas de ideias, as trocas de informação, o modo de empreender, tudo vai ser diferente. Então, as novas gerações têm que estar preparadas para isso. Essa hiperconectividade, ela é uma realidade. Então, assim, nada do que se faça, né, ou que se desejaria que fosse feito, vai fazer com que a tecnologia ande para trás. A tendência dela é andar para frente. E cabe às novas gerações se adaptar a esses novos tempos, né, e esses novos desafios. Então, no meu entender, é imprescindível que essas novas gerações elas estejam cada vez mais conectadas, tenham cada vez mais acesso à tecnologia, né? Porque, caso contrário, elas vão ficar em desvantagem. Okay? Bem, você acredita que o ser humano está conseguindo acompanhar esse ritmo da evolução do 5G? E que ele pode correr o risco de perder o controle nas próprias criações? Tipo em filmes, assim? Não, isso é ficção científica. O ser humano, ele tem acompanhado, o ser humano, ele é um ser adaptável, né? Então ele se adapta a qualquer nova condição. E todas essas novas tecnologias, elas tendem a facilitar cada vez mais a adaptação. Então o transitar, né, por exemplo, para essas novas tecnologias, ele é muito simples. Você vê que as pessoas mais velhas que no passado tinham muita dificuldade para poder usar dispositivos eletrônicos, hoje manuseiam com muita facilidade, porque a interface ficou muito amigável, entendeu? Com relação a perder o controle sobre as criações, não acredito. Isso é muito ficção científica, entendeu? O que você tem, na verdade, uma inteligência artificial é um comportamento de mimetizar aquilo que seria o comportamento humano, mas não de autoconsciência, entendeu? Entendi. Por isso que eu não acredito que a gente vai viver um futuro nem tão longe, nem tão perto de, por exemplo, um cenário de um Exterminador do Futuro, coisa parecida. Ah, entendi. Bom, foi isso, né? A entrevista, foi todas as perguntas. Bem, tá aí.
Certinho. Obrigado. Obrigado. No Brasil, a chegada do 5G é vista como um marco para a modernização do país, com uma população conectada que cresce rápido e um mercado digital em expansão. O 5G traz oportunidades para diversos setores. Nas cidades, o 5G vai potencializar a mobilidade urbana inteligente, com sistemas de transporte mais conectados e eficientes, semáforos que se adaptam ao fluxo e veículos autônomos, prometendo mais segurança e menos acidentes. No setor de saúde, a possibilidade de realizar cirurgias remotas em hospitais diferentes, com respostas instantâneas do equipamento, poderá salvar vidas em regiões remotas. Para as empresas, o avanço do 5G significa maior eficiência, com fábricas inteligentes, veículos de entrega autônomos e processos baseados em dados em tempo real. No cotidiano das pessoas, além da internet ultra rápida no celular, o 5G possibilitará casas mais conectadas, com eletrodomésticos comunicando-se e aumentando a qualidade de vida. Contudo, o desafio para o Brasil não está apenas na tecnologia, mas na ampliação da infraestrutura para ampliá-lo para todas as regiões, incluindo áreas rurais e menos favorecidas. Tenham um bom dia.